Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia para cirurgia torácica nesse vídeo, falando sobre o equipamento específico utilizado para procedimentos onde necessitamos de isolamento de um dos pulmões. A partir de 1928, McGill já descreveu a técnica de intubação traqueal para diversos procedimentos naquela época, como procedimentos de toalete brônquica, entre outros. Gale e Walter começaram a intubação bronquial com objetivos específicos de tratar a hemorragia, infecção e isolar um pulmão doente de um pulmão sadio, para que não haja contaminação e comprometimento da ventilação bilateral. A utilização do tubo de dupla luz ainda é uma espécie rudimentar de equipamento desenvolvido em 1932, um tubo rígido ainda com dificuldade de manipulação, foi utilizado para broncoespirometria, avaliação unilateral da espirometria dos pulmões, também método ainda rudimentar, e o equipamento foi evoluindo ao longo dos anos. McGill descrevendo pela primeira vez em 1936 a utilização do bloqueador brônquico até a chegada dos tubos de melhor qualidade, tubo de Carlins, que tinha o objetivo de entubar o bronquifonte esquerdo para manipulação do pulmão direito, até o desenvolvimento em 1962 do tubo de Robert Shaw, que começou a apresentar umas características um pouco menos agressivas, com a possibilidade de instalação do tubo sem o gancho, o esporão que o tubo de Carlins, ou o tubo de White também, que foi utilizado no passado, apresentavam para ancorar o tubo na carina. Isso, de certa forma, facilitou a execução do procedimento e diminuiu o risco de lesão. E a tentativa de bloqueio de um dos pulmões para isolamento do pulmão a ser ventilado, proteção do pulmão a ser ventilado e oxigenado, enquanto durante o procedimento se fazia o colabamento, se permitia o colabamento do pulmão no hemitórax a ser manipulado, onde haveria o procedimento, tanto com intenção de cirurgias no próprio pulmão, cirurgia brônquica, cirurgia de coluna, cirurgia de esôfago, entre outros procedimentos. Começou-se a diversificar o tipo de procedimento, o tipo de, ou as várias alternativas para se obter esse objetivo. Então, a ventilação monopulmonar começou ou com a evolução, passou a permitir essas alternativas. Você pode isolar aquele pulmão a ser colabado ou com um tubo de dupla luz, onde um dos dois ramos desse tubo vai entrar no brônquio-fonte a ser ventilado, do pulmão a ser ventilado, enquanto o outro ramo, mais curto, termina na própria traqueia. E aí você ventila aquele pulmão que teve o seu bronquifonte entubado, e o outro pulmão ele não recebe normalmente um ramo no seu bronquifonte, principalmente se for feita a manipulação cirúrgica daquele brônquio, onde pode ter tanto a fixação acidental do ramo do tubo de dupla luz. Se ele tiver entrado ali, também pode ter secção daquele tubo. Então, normalmente, quando se utiliza o tubo de dupla luz, você entuba o bronquifonte do pulmão a ser ventilado, enquanto o outro vai ser ventilado com o ramo traqueal do tubo de dupla luz. E a outra opção é a utilização do chamado bloqueador brônquico, que é um catéter que se introduz naquele brônquio que vai ser manipulado do pulmão, do hemitórax a ser
submetido ao procedimento e você insufla o balonete desse catéter para que esse pulmão seja, então, isolado. Há uma luz interna desse catéter que permite a saída do ar desse pulmão para que ele seja, então, reduzido em seu volume. Quais as vantagens do bloqueador brônquico em relação ao tubo de dupla luz? Você pode utilizar esse equipamento em pacientes pediátricos, onde o tubo de dupla luz, em pacientes menores, não existe equipamento, por ser muito reduzida a luz interna das vias aéreas de crianças muito pequenas, pacientes com dificuldade de intubação, paciente que eventualmente vai ser submetido ou há necessidade de intubação por via nasal, por algum motivo. Então, algumas vantagens assim. Há possibilidade também na utilização do bloqueador brônquico de você, através ou com o auxílio do fibroscópio, você direcionar a ponta daquele catéter, daquele bloqueador brônquico, para um dos lobos que você pretende isolar, quando você não pretende o colabamento completo do pulmão, por exemplo. As desvantagens são que o bloqueador brônquico ele leva mais tempo para posicionamento, ele migra com mais facilidade, é mais fácil, é mais frequente você ter que reposicionar, ele tem menos facilidade de introdução e de instalação no local que você quer. A luz interna dele é pequena e, portanto, ele leva um pouco mais tempo para que haja o colabamento daquele pulmão. Durante a pneumectomia, é possível haver acidentalmente a sutura com o aprisionamento daquele catéter, do bloqueador brônquico, ou até secção dele durante a cirurgia. Então, tem algumas desvantagens, mas também tem algumas vantagens. E algumas situações em que não é possível utilizar o tubo de dupla luz, como por exemplo, uma intubação difícil, vai intubar com fibroscópio, não tem como utilizar o tubo de dupla luz, ou quando há necessidade de intubação nasal, ou nas crianças menores, como mencionado anteriormente. Na utilização do tubo de dupla luz, você precisa selecionar o tubo adequado para o lado que vai ser entubado. Se você, como nessa figura aqui, vai intubar o paciente com um tubo de dupla luz, com o objetivo de selecionar o pulmão direito, o pulmão esquerdo, perdão, você vai utilizar o tubo próprio para o brônquio fonte esquerdo. Ele vai ser introduzido, então, mantendo o ramo traqueal na traqueia. Isso você pode até acompanhar com a fibroscopia ou checar depois da instalação se esse ramo traqueal se encontra acima da carina. É importante que não se aproxime muito, com o risco de encostar e bloquear esse ramo. E também é importante que não se coloque muito pouco introduzido, porque você pode, inclusive, na introdução insuficiente, manter a outra luz também traqueal, e aí você não consegue isolar. Então, você vai entubar o brônquio fonte esquerdo e vai ventilar os dois pulmões, se você estiver ventilando os dois ramos ao mesmo tempo. Se você quiser ventilar só o esquerdo, você vai utilizar o ramo brônquico. E se quiser ventilar só o direito, você vai utilizar o ramo traqueal. Mais para frente, a gente vai ver como. Mas se você pretende entubar o paciente com um tubo que vai selecionar, vai seletivar o pulmão direito, é muito importante que você escolha o tubo de dupla luz para intubação à direita, porque logo a poucos centímetros da carina nasce o brônquio que vai para o lobo superior direito. E se você utilizar um tubo que seja inadequado, você não vai conseguir ventilar o lobo superior direito.
Durante o procedimento, é importante lembrar que se você selecionou o tubo direito, você não vai estar ventilando durante o procedimento o pulmão esquerdo, ele vai estar colabado, vai estar sendo submetido a procedimento daquele lado, e você precisa ventilar o pulmão direito em toda a sua integridade, porque você já tem uma grande quantidade de chuntagem desse lado aqui. Você está perfundindo, mas não está ventilando. Então, quando você introduz o tubo de seleção direita, você tem que ter certeza que esse orifício que existe lateral no tubo de dupla luz para seletivar à direita, ele vai coincidir com o brônquio do lobo superior direito. Senão, se você utilizar o tubo errado, ou se você introduzir isso aqui de menos ou de mais, você pode não coincidir esse orifício com o lobo superior direito e ele não vai ser ventilado, vai sofrer atelectasia e vai ser mais uma região de chuntagem. Então, o shunt que vai existir do lado esquerdo vai ser somado com o shunt que vai acontecer no lobo superior direito, aumentando muito o risco de hipoxemia durante a cirurgia, além do risco do colabamento, atelectasia desse lobo superior, infecção pulmonar no pós-operatório e assim sucessivamente. Então, o tubo que é adequado para entubar o brônquio do lobo superior direito, ele traz um orifício lateral que deve coincidir com a saída do brônquio do lobo superior direito. Isso é muito importante. Aqui, em detalhe, a demonstração do correto posicionamento, aqui utilizando o tubo de Robert Shaw de intubação à direita, ele tem esse orifício, então você introduz aqui o tubo o suficiente para o ramo traqueal ficar acima da carina e o ramo brônquico ficar numa altura tal que lhe permita a ventilação do pulmão direito e também não esquecendo o lobo superior direito. Aqui, uma demonstração, de novo, dos dois tubos utilizados, o tubo certo para entubar o brônquio fonte esquerdo e o brônquio fonte direito. E aqui, ao lado, nesse diapositivo, a visão esquemática, a visão da fibroscopia. Quando você introduz o fibroscópio pelo ramo traqueal, você consegue ver que o ramo bronquial daquele tubo ele está introduzido corretamente, você não consegue ver o balonete dele aqui, portanto, você não vai ter escape aqui nesse caso, você consegue ver o balonete, então ele pode ser ainda introduzido um pouco mais, porque esse balonete ele deve estar lá embaixo no brônquio, não deve estar saindo, herniando aqui para a traqueia, porque corre risco de você, a qualquer movimentação do paciente, esse tubo escapar para fora e você não seletiva mais, porque os dois ramos vão ficar ventilando ali na traqueia. Então, a observação, a conferência com a fibroscopia é muito importante nesse momento. Introduzir um pouco mais, mas sempre evitando encostar esse ramo por onde o fibroscópio está sendo introduzido, não encostar esse ramo, que é o ramo traqueal, não encostar na carina, e aqui ele pode observar com muito detalhe nessa descrição visual aqui, esquemática, os orifícios de entrada dos diversos brônquios, o brônquio que vai para o lobo inferior, lobo médio e lobo superior direito do paciente. E aqui a demonstração de como você introduz esse tubo, independente se a intubação é com o tubo de dupla luz da direita ou da esquerda, você inicia a introdução na boca e na faringe do paciente, com a ponta do tubo apontando para frente do paciente. Ele tem uma disposição anterior. Então, aquela angulação
ela termina com a concavidade para frente, e depois que passa as cordas vocais do paciente, você vai introduzir um pouquinho mais e vai direcionar a ponta do tubo para o lado do brônquio que você pretende entubar, já tendo selecionado o tubo correto para aquele lado que você pretende entubar. Então, você vai, nesse caso, é um tubo que é para entubar à esquerda, porque não tem o orifício do brônquio superior direito. Então, depois que passam as cordas vocais, você começa a virar o tubo um pouquinho para a esquerda, porque ele estava apontando para frente, agora ele vai apontar para a esquerda e vai ser introduzido como aqui na figura C. E depois que você aloca o tubo na posição correta, você enche os dois balonetes com muito cuidado. Aqui, o balonete, normalmente, ele é insuflado com volume muito pequeno, 2, 3 ml, mas você insufla com pouca pressão e observa na ventilação se vai ter vazamento. Se a gente, em qualquer tipo de tubo, o balonete ele é insuflado apenas o suficiente para não ter vazamento e insufla o balonete traqueal também. Dessa forma, você tem como isolar, porque se você ventilar o ramo traqueal, ele não vai conseguir ventilar do lado esquerdo por causa do balonete que está ocluindo a luz aqui, ele vai ventilar só o pulmão direito. E se você ventilar no ramo bronquial, você vai ventilar só o brônquio fonte esquerdo, fazendo com que haja isolamento dos dois ramos. Colocando um Y aqui, como vai ser demonstrado posteriormente, você consegue ventilar os dois pulmões ao mesmo tempo. Então, se quiser ventilar os dois, você usa o Y aqui e ventila tudo ao mesmo tempo. Se quiser selecionar, você abandona o Y e escolhe qual que você quer ventilar. Normalmente, você vai ventilar durante a cirurgia o pulmão que tem o brônquio entubado. E esse brônquio, normalmente, é do pulmão que vai ficar para baixo. Normalmente, o paciente fica em decúbito lateral, com o lado a ser submetido à cirurgia, obviamente, para cima, e o pulmão dependente, o pulmão que fica para baixo, é o pulmão que vai ser ventilado. Aqui é uma demonstração do tubo de dupla luz, mostrando o equipamento. Você tem duas partes que vão normalmente com tubo de dupla luz, principalmente o tubo de Robert Shaw. Aqui o Y, que como mostra aqui, ele vai ser, depois que a gente entuba, a gente tira esse fio guia e coloca o Y aqui para ventilar através dessa entrada os dois ramos ao mesmo tempo. Se você quer ventilar um só, você tira o Y e escolhe qual que você quer ventilar. Normalmente, o lado azul é o lado que corresponde ao ramo brônquio, então ele deve ser insuflado, como eu disse, com um volume muito pequeno, e o outro ramo, o ramo claro, corresponde ao balonete traqueal. Então, insufla os dois e escolhe qual que quer ventilar para fazer a observação durante a conferência de ausculta. Você ventila um dos ramos e ausculta os dois pulmões para ver se você está conseguindo ventilar só aquele lado. Depois você faz o contrário, você ventila o outro lado com os dois balonetes insuflados, escuta os dois pulmões para ver se continua com a seleção adequada, ventilando só agora o lado oposto. E se você quer fazer alguma conferência enquanto você ventila o paciente, você, ao invés dessa peça, você coloca essa outra peça aqui e você tem a entrada para o fibroscópio para ver se, perdão, para ver se o tubo está bem alocado, se a carina consegue ser visualizada pelo ramo traqueal com o fibroscópio, e se você consegue visualizar que não há balonete herniando para dentro da traqueia. Ele também acompanha um equipamento, uma sonda de aspiração, que tem um calibre bastante fino e é longo o suficiente para aspirar a ponta do ramo que você está introduzindo o aspirador. Aqui uma observação, uma observação esquemática da introdução do fibroscópio, que vai mostrar para a gente se há uma intubação adequada. Então, ele introduziu o fibroscópio
e saindo aqui no orifício do lobo superior direito para visualizar se ele está coincidindo com aquele brônquio. Visualiza aqui também se está acima da próxima ramificação, para que você não seletive ou o brônquio do lobo inferior ou do lobo médio, o que faria o desperdício de ventilação dos outros lobos, e você ventilaria apenas aquele ramo que foi seletivado. Isso traria consequências importantes, já que, como eu disse anteriormente, você já tem um dos pulmões sendo perfundido sem ventilação, ou seja, um grande shunte, que somaria com o shunte aqui de tudo que você não está conseguindo ventilar. Então, você observa esse posicionamento e, através do ramo traqueal também, você vai observar aqui, como está mostrando no outro, na figura à esquerda da gente, se o ramo traqueal está acima da carina para não ter as consequências já mencionadas. Aqui o tubo de Robert Schoch, como eu mencionei, o tubo correto para entubar à esquerda e o tubo correto para entubar à direita, sempre com cuidado do correto posicionamento, a conferência com a ausculta, mas a preferência com fibroscópio padrão ouro, de certeza, porque você está vendo onde está a ponta daquele tubo. É importante sempre na instalação do tubo, na fixação do tubo, e depois, quando você movimentar o paciente, você vai entubar o paciente normalmente em decúbito dorsal horizontal. Quando ele virar a posição para decúbito lateral, muitas vezes esse tubo ele acaba mobilizando, e ele pode entrar demais ou sair um pouco e perder a ventilação correta ou até a seleção do brônquio que você quer selecionar. Então, é importante é, fazer a conferência, tanto com a ausculta e, se possível, com fibroscópio, depois que você fixa o tubo e também depois que você posiciona o paciente para a posição cirúrgica dele. Aqui um outro tipo de tubo de dupla luz, que foi desenvolvido mais recentemente, o Silbronco. Ele tem um reforço aqui com um espiral de silicone, que faz com que seja mais difícil o acotovelamento, a dobra desse tubo, e também garante uma resistência maior na manipulação, para que não haja oclusão do tubo, ou que facilite a remoção. E também na introdução, como ele é mais flexível, graças a essa espiral de aço no ramo brônquico, ele é menos traumático, ele é mais flexível, isso garante uma menor, um trauma mais difícil nesse paciente. Outro tipo de tubo, que na verdade não é um tubo de selecionar brônquio, ele não entra no brônquio, mas ele é o Papworth Vivent Tube. Na verdade, ele é um tubo que tem os dois ramos que terminam juntos ali na traqueia, e a extremidade dele tem essa valeta que vai apoiar na carina, e através desse apoio você tem a garantia de que um dos lados tá seletivando à direita ou seletivando à esquerda, mas não para ventilação propriamente dita, porque como você não entra naquele brônquio, você não tem uma certeza tão instantânea, uma garantia tão certa como no tubo de dupla luz que intuba o brônquio, que você vai conseguir seletivar. Então, como ele tem dupla luz e ele está cavalgando ali a carina, você introduz o bloqueador brônquico através de uma das luzes. Qual luz que você vai escolher? Aquela que você pretende bloquear, que você pretende colabar. Esse bloqueador brônquico, ele vai bloquear o brônquio, que do lado que vai ser submetido ao procedimento, vai, através da sua luz interna, permitir a saída do ar dos alvéolos daquele pulmão, fazendo com que haja colabamento. De novo, como foi mencionado anteriormente, é uma luz muito pequenininha, então o colabamento é mais lento, e também esse bloqueador ele continua ali no brônquio durante todo o procedimento. Se você conseguir passar ali um fibroscópio
você ainda tem como colocar essa extremidade no brônquio do lobo que você quiser selecionar, se é que você não quer selecionar o pulmão inteiro, mas ele também corre o risco de, durante o procedimento, como ele vai estar lá dentro no brônquio, de ocorrer acidentalmente sutura ou lesão, secção dessa extremidade. Aqui a gente tem um outro tipo de equipamento, um tubo de dupla luz, chamado VivaSight. Aqui ele tem nesse caso, é para entubar à direita e você tem uma, uma câmera na extremidade que transmite por Bluetooth a, a imagem do que você está vendo. Tá? Então, você tem esse tubo de dupla luz para entubar à direita ou à esquerda, vai ter que selecionar o tubo certo para aquele paciente, e tem uma câmera na extremidade que você consegue transmitir o que você está vendo num dispositivo à distância. Existe a possibilidade da utilização do fio também, que vai transmitir essa imagem para o equipamento, e você fica vendo ali durante a introdução onde que está indo aquele tubo para você fazer a intubação, quase como se fosse um vídeo laringoscópio, onde a câmera está no próprio tubo. Aqui, uma demonstração dessa outra modalidade de tubo, que apresenta a possibilidade da intubação de dupla luz, e que apresenta uma característica importante que pode ser utilizada. Você pode utilizar um dispositivo que tem eletrodos no balonete do tubo que podem transmitir informações para o monitor, mostrando, através da alteração de impedância, como é que está o débito cardíaco daquele paciente. Então, esse equipamento é muito interessante. Existe o ECOM para o tubo de luz única, o tubo traqueal normal, e o ECOM de duplo lumen, que vai mostrar através do balonete traqueal insuflado, ele transmite a informação em relação ao débito cardíaco através da impedância do paciente. E aqui, se você quiser dar uma parada no vídeo para observar as características de cada um dos tubos que já mencionei durante a apresentação. Na escolha do tubo de duplo lumen, uma sugestão que alguns autores apresentam ou fazem em publicações é que o tubo da mulher ele normalmente vai ser um pouquinho menor do que o tubo do homem. Se a mulher tem menos de 1,60 m, indica-se preferencialmente o tubo 35, e se ela tem mais de 1,60 m, o tubo 37. No homem, abaixo de 1,70 m, tubo 39, acima de 1,70 m, o tubo 41, uma forma de você ventilar adequadamente, sem utilizar tubos extremamente grandes para aquele tamanho de paciente, que possa causar lesão, dificuldade também na instalação. Em relação à introdução, então, se você vai introduzir no brônquio-fonte esquerdo, sugere-se que a quantidade de centímetros seja igual a 0,68 vezes a extensão da traqueia, e a profundidade também pode ser calculada como 28 a 29 centímetros no paciente que tenha uma média de 1,70 m. Sugere-se, a partir daí, 1 centímetro de introdução para cada 10 centímetros de altura do paciente. Mas são apenas sugestões, e isso deve ser, idealmente, confirmado ou com ultrassonografia, ou com ausculta, ou preferencialmente com a fibroscopia. Agora, em relação ao bloqueador brônquico, então, ele pode ser introduzido de duas formas diferentes. Uma, através da utilização de equipamento que permite tanto a ventilação, a utilização do broncoscópio e a entrada do bloqueador brônquico. E enquanto você ventila, essas vias aqui, elas permitem bloquear a fuga do ar que entra durante a ventilação. Então, você está utilizando um tubo que não é de dupla luz, um tubo normal, com essa conexão
que permite você introduzir o bloqueador brônquico sob visão do fibroscópio. E aí você vai escolher qual lado que você vai introduzir. Então, pode ser por dentro do tubo ou também através de introdução fora do tubo, que facilita a ventilação. Você não vai bloquear, não vai invadir esse ramo, então você vai introduzir por fora e apenas uma outra via vai ser utilizada para o fibroscópio. A via da ventilação, obviamente, vai ser utilizada sempre. Aqui, em relação ao bloqueador brônquico, algumas observações. Então, como eu disse anteriormente, ele é muito útil em pacientes com dificuldade de intubação, que é difícil. Você vai utilizar o fibroscópio para intubar o paciente, não vai poder usar o tubo de duplo lumen. Então, você intuba com fibroscópio por via oral ou nasal, utilizando um tubo de luz única, é uma intubação traqueal, e aí depois você introduz o bloqueador brônquico sob observação do fibroscópio para isolar o pulmão que você quiser. O paciente obeso mórbido, muitas vezes com dificuldade de intubação também, muitas vezes com dificuldade de ventilação, até com tubo de duplo lumen, você consegue ventilar melhor com tubo de traqueal normal, aquele pulmão que vai ser bloqueado, você bloqueia com o bloqueador brônquico. Um outro problema o pós-operatório de cirurgia de laringe, onde a manipulação normalmente é feita com um tubo de calibre muito pequeno, o otorrino sempre vai pedir para quando for cirurgia de laringe que você utilize um tubo 6, tubo 6,5. E como é que você vai utilizar um tubo de dupla luz? Tá? Vai ter uma cirurgia de tórax, mas também tem concomitante um procedimento de laringe. Não tem como utilizar o tubo de dupla luz, você utiliza um tubo traqueal fino e bloqueia o lado que você vai precisar bloquear. Questões de mobilização de pescoço, você não consegue fazer laringoscopia no paciente com bloqueio de coluna cervical, paciente que não tem mobilidade cervical. Lembrando que os dois parâmetros de avaliação de viés difícil, que sozinhos, cada um deles pode definir a intubação como impossível, o paciente que não abre a boca ou não abre o suficiente, o paciente que não mobiliza a região cervical. Então, esse paciente viés difícil, você provavelmente não vai conseguir intubar com laringoscópio normal. Então, como não vai conseguir isso, você também não consegue utilizar o tubo de dupla luz, vai intubar com fibroscópio, vai utilizar o bloqueador brônquico. Na traqueostomia também, pacientes pediátricos menores, como eu falei anteriormente. Então, cirurgia que vai ser necessária por algum motivo, a intubação nasal, e algumas cirurgias envolvendo procedimento esofágico também, muitas vezes impossibilita aquela intubação com tubo de dupla luz, entre outras indicações. Mas, como eu falei anteriormente, um dos riscos é você seccionar o bloqueador brônquico ou aprisioná-los com sutura na região que vai ser seccionada daquele brônquio. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Existem vários tipos de bloqueadores. Existe o mais simples, que é o Corren, que ele tem a curvatura, o balonete na curvatura. Existe o uniblocker, que tem a angulação para facilitar o giro do equipamento para o lado que você quer intubar, e o balonete é abaixo da curvatura. O Arnold Blocker, que tem a salsinha, que facilita a introdução no fibroscópio, para você promover a direção utilizando diretamente o fibroscópio. E esse Z-Blocker aqui, que tem os dois, ele é ramificado, você ancora na carina e escolhe o lado que você vai querer bloquear. Então, existe também
o Univent, que é um equipamento que já vem com tubo com o ramo lateral de introdução do bloqueador. Existe aqui o Coin Blocker, tem essa facilidade de você direcionar com essa rodinha aqui, você direciona para o lado que você quiser. Você introduz utilizando o equipamento também, como foi demonstrado em outro vídeo, que tem esse equipamento. Por um lado, você entra com a ventilação, o outro você pode usar o fibroscópio, e no terceiro você introduz o bloqueador brônquico, que vai ser direcionado de acordo com o giro dessa rodinha. Ele permite que você aponte para um lado ou para o outro, facilitando a introdução. De novo aqui, demonstrando como você vai manipular enquanto você está introduzindo. É lógico, se você tem alguma dúvida no início do manuseio, é sempre bom fazer o teste do giro dessa bolinha para ver para qual lado que você está girando ali a ponta do bloqueador. Aqui, as duas maneiras de se introduzir, como mencionei anteriormente, ou através do equipamento de introdução, que tem essas 3 saídas, ou de maneira coaxial, se introduz por fora o balonete, mas o balonete vai ser guiado, vai ser observado, aquele tubo de Arnold, você tem como direcionar pela alcinha aqui, empurrar o fibroscópio e a alcinha vai acompanhando. Então, você deixa o balonete, o bloqueador no brônquio que você quer, insufla ali o balonete, que ele vai parar de ser ventilado. Quando ventilar o tubo, o ar que entra pelo tubo traqueal, ele não vai conseguir ventilar o lado bloqueado, vai ventilar só o lado contralateral. Pela luz interna, vai ter o esvaziamento do conteúdo aéreo daquele pulmão. O Uniblocker aqui também, de novo, mostrando o equipamento por onde entra. E o EZ-Blocker, que eu falei anteriormente, que tem lá na pontinha a ramificação. Ele ancora na carina e você escolhe o lado que vai ser bloqueado através da insuflação do balonete específico daquele lado. Em relação à comparação entre bloqueador e utilização do tubo de dupla luz, os trabalhos mostram, como esse aqui, publicado em 2009, que o tempo de intubação com tubo de dupla luz sempre é mais curto, você consegue utilizar ele, instalar mais rapidamente, e a mobilização do tubo de dupla luz é menor. O número de reposições durante a fixação, mobilização do paciente acaba sendo necessário mais vezes com bloqueador do que com tubo de dupla luz. Então, ele é mais robusto, tem as contraindicações e as impossibilidades, as limitações, mas muitas vezes quando há a possibilidade de escolher um dos dois para aquele caso, o tubo de dupla luz normalmente ele garante assim uma tranquilidade melhor durante o procedimento. Isso foi testado com os tubos, todos os bloqueadores brônquicos, comparando com o tubo de dupla luz. Aqui a tabela de acordo com a idade do paciente, qual o tubo traqueal ideal que você utiliza, e pensando naquelas crianças que você eventualmente não dispõe do bloqueador e ela ainda é muito pequena para você utilizar o tubo de dupla luz, você pode também, como terceira alternativa, não mencionada até agora, usar um tubo de calibre um pouco menor para entubar o brônquio daquele lado que você quer. Então, você pode introduzir o tubo um pouco mais e tentar entubar com aquele tubo de luz única o lado que você quer ventilar. Para isso, você vai ter que utilizar um tubo um pouquinho menor do que o tubo que é indicado para a idade que você está querendo. E aí você tem que conhecer o diâmetro externo também, não só o diâmetro interno, que é a fonte de nomeação numérica daquele tubo. De qualquer forma, você vai ter mais facilidade de entubar o brônquio direito. Como a gente sabe, ele é mais vertical, mais linear, mais alinhado com a traqueia, ele é mais calibroso, mais curto.
Então, você intuba, quando se precisar entubar o brônquio-fonte direito, vai ser muito mais fácil do que o brônquio-fonte esquerdo, que tem uma angulação mais acentuada em relação à traqueia. Mas temos os vários calibres de bloqueador brônquico, de acordo com a idade do paciente também. Aqui, de novo, separando de acordo com a faixa etária na população pediátrica, todas essas variáveis. Lembrar que em alguns fabricantes, aqui no Brasil isso hoje é muito raro, mas alguns fabricantes, ao invés de utilizarem é, o tubo, é, o tubo com a numeração correspondente ao diâmetro interno, muitas vezes tem essa nomenclatura de numeração que equivale à escala francesa. Então, é sempre normalmente se você está utilizando, está em algum país diferente, ou o seu hospital comprou o tubo que tem a escala francesa, sempre lembrar que a escala francesa é mais ou menos, geralmente, aliás, é igual ao número que você teria na nossa escala normal do calibre interno, multiplicado por 4 mais 1. Então, aqui, por exemplo, o tubo 3 vai ser 3 vezes 4 dá 12, mais um dá 13. Esse é o maior aqui. É, 4 vezes 6 vai dar 24, mais um 25. Então, é só uma forma de você identificar na nossa escala mais habitual entre nós aqui. Se você pega um tubo de escala francesa, você subtrai um e divide por 4, que vai ter o resultado da numeração que você tem aqui normalmente. E na escolha do método que você vai utilizar. Se a criança for muito pequena, vai ter que ser utilizado ou o bloqueador brônquico, ou mais frequentemente, escolher um tubo de calibre menor para entubar o lado que você quer isolar, que você quer ventilar. Onde há disponibilidade do bloqueador, então, a numeração correspondente à idade do paciente. Nos pacientes a partir de 10, 12 anos, você já tem a possibilidade do tubo de dupla luz, dependendo das opções numéricas que você tem no hospital que você trabalha. Aqui nos adultos também, a relação da numeração que você dispõe com a correspondência da escala francesa e o diâmetro externo, se por acaso você vai pretender entubar um dos brônquios fontes, se você não dispõe nem do bloqueador e nem do tubo de dupla luz. Bom, é isso, é o equipamento utilizado para obter o isolamento de um dos pulmões, para você ventilar aquele pulmão, isolar o outro que vai ser submetido à cirurgia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.